Portanto, o que eu estou aqui a falar é de uma estratégia, ou seja, de uma orientação em que haja vários componentes que se venham a estar interligados num sistema coerente e integrado. Sempre que esta estratégia, para estar bem definida, é porque eu diz, para ser coerente com a oferta, tem que ser coerente em termos de tempo. E quando falamos em termos de tempo, queremos falar de uma coerência a longo prazo, relativa a bastantes anos. E nós hoje já temos a notícia de que há está a pensar neste segundo ciclo, levar a iniciativa pelo menos até 2015. Então, é uma questão de tempo que agora se nos coloca, ou que se nos coloca e que eu vos quero transmitir. Ora, no segundo encontro nacional dos Centros Novas Oportunidades, que ocorreu em dezembro de 2008, aparece uma frase que para mim é um pouco ambígua. Diz assim, e eu passo a produzir. Os Centros Novas Oportunidades deverão evoluir para portas de entrada e dispositivos para a aprendizagem ao longo da vida, incluindo a formação profissional, razão pela qual não deverão perder de vista os estudantes formandos adultos que vão certificar. Ora, deverão evoluir para portas de entrada e dispositivos para a aprendizagem ao longo da vida, mas já no primeiro Encontro Nacional de Centros, em dezembro de 2007, quando da apresentação da Carta de Qualidade, lá se afirma que os centros serão a porta de entrada para os adultos que aspirem a ver reconhecidas as suas qualificações. Tentando conjugar isto com outros aspectos, por exemplo, o Ministro do Trabalho, os geólogos e os economistas sem rede. Por que é que eu digo isto? Porque em 2007, precisamente na primeira Conferência Nacional de Centros, o então Ministro do Trabalho, na sessão de abertura, fez questão de salientar que este programa era como os de iogurtes. Como eu digo, isto é um prazo de validade. Claro que eu posso admitir que eu estivesse a pensar, dado que o programa se inclui no CREN, no âmbito da chamada Agenda do Potencial Humano, estivesse a pensar no prazo de validade do CREN, que é até 2013. E nestas circunstâncias, nós, Centros Novas Oportunidades, com todas as incertezas que conhecemos, dificuldades de financiamento, atrasos no recebimento de reembolsos, pressão constante das metas e por aí adiante, com esta história dos prazos de validade, também sabemos muito bem como é, lá vamos caminhando com vários equilibristas sem rede, mais propriamente, podendo, a todo momento, sem saber como estatelarmos cá no chão. Isso é deverá ser um. Nesse aspecto, eu, tentando relacionar as coisas, apresento aqui um gráfico, um relatório da União Europeia de 2009, referente a dados de 2008, e que se refere precisamente à porcentagem de adultos naquela faixa etária dos 25 aos 64 anos, que são normalmente consideradas as políticas de aprendizagem ao longo da vida, relativas ao ano de 2008. E neste gráfico, contrariamente ao que é frequente, que normalmente serve para as pessoas falarem, ai, Portugal está ali naquela posição. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é chamar a vossa atenção, pela repetição, para estas duas linhas verticais que surgem no gráfico. Linhas verticais essas que se referem, a primeira, às metas da União Europeia para 2010, em que estamos a acabar, o que já é mais do que conhecido que a União Europeia, o seu governo, atingirá a meta dos 12,5% de adultos em idade adulta a apresentar algumas ações que se enquadrem na aprendizagem ao longo da vida. Mas também já temos, hoje, ou seja, a União Europeia já tem uma própria meta em relação a esse aspecto para 2020. Ou seja, um horizonte temporal que se situa para lá em 2015, que falou hoje a doutora Maria do Carmo Gomes. Portanto, é nesta perspectiva de longo prazo, em que a coerência da oferta, efetivamente, tem que acontecer, que eu agora não queria colocar. Ora, em termos de aprendizagem ao longo da vida, na realidade, quem são os aprendentes? Quer dizer, no conjunto da sociedade,
Quem são os aprendentes? Será que é possível caracterizar assim? Nós contactamos cotidianamente com vários tipos de aprendentes, certamente que sim, que há possibilidade de os identificar. Embora aqui as fronteiras não sejam propriamente rígidas, como essas linhas contínuas possam induzir, a verdade é que nós podemos encarar 4 grandes grupos de aprendentes no espaço social. Há aqueles aprendentes permanentes, aqueles cuja aprendizagem contínua faz parte da sua própria identidade, estão sempre prontos para a inovação, para aprender coisas novas, para testar novos métodos. Mas também há os aprendentes instrumentais, isto é, aqueles aprendentes que aprendem porque a aprendizagem há de ter algum caráter útil, será um meio para atingir um determinado fim. E dentro deste, até no quadro laboral, há aqueles que se aprestam a aprender aceitando as solicitações que a entidade patronal lhes propõe. Depois também há os aprendentes tradicionais, que também são pessoas fortemente empenhadas a aprender, que faz parte da sua própria identidade, mas a maneira como aprendem, os processos, os métodos e as fontes de informação e de aprendizagem que vão buscar são mais tradicionais, são dos fornecedores que estão bem estabelecidos no terreno, etc. Finalmente, podemos encontrar os não aprendentes, quer dizer, aquelas pessoas que têm uma reserva muito grande de tudo quanto seja a aprendizagem, ao benefício de que a aprendizagem lhes possa vir a trazer, estão de tal maneira céticos que não querem saber muito da aprendizagem, a não ser que venham a aprender alguma coisa ou a iniciar o processo de aprendizagem por este motivo ou porque eles são obrigados a tal. Porquê é que eu falo isto? Porque eu vim falar de itinerâncias. E afinal, destes, quem são os últimos que nós encontramos nas itinerâncias? Evidentemente que, para nós, na nossa experiência, os adultos que nós encontramos nas itinerâncias são os aprendentes instrumentais. A aprendizagem, que eles se encontram, serve para algum fim, nem que seja só de adquirir um diploma escolar de 12º, por exemplo, um conhecimento a nível escolar. Ou porque têm a previsão de que isso pode, ou a previsão ou a promessa de que isso pode conduzir a uma ascensão profissional. Portanto, eles são basicamente esses que nós encontramos nas itinerâncias. Os não aprendentes nós podemos dizer que não encontramos, a não ser eventualmente aqueles que não estão já no meio laboral. Os tais empregados de longa duração que, por algum motivo, por exemplo, eventual perda de subsídio, neste caso, a rendimento social sejam obrigados precisamente a entrar em esquemas de aprendizagem. Postas estas linhas gerais, qual é a minha visão perspectiva daquilo que poderá ser a atividade futura dos centros em termos de aprendizagem ao longo do dia? Portanto, que novos rumos ter o encontro, sendo que a minha perspectiva de futuro vai por agora até àquela meta de 2020 demográfico. Ora, eu creio que os centros, numa próxima evolução futura, devem funcionar como uma interface entre o Estado, portanto, nas suas políticas públicas, e as instituições parceiras com as quais o Estado está a desenvolver várias parcerias. Portanto, os centros estão colocados numa posição chaveira em que, dada a sua experiência, podem vir a funcionar precisamente como uma interface entre o Estado e essas instituições. O capital de experiência acumulado e a acumular ao longo do tempo, o tipo de público trabalhado, que é essencialmente de baixas e médias qualificações, traz aos centros uma responsabilidade acrescida na sua ação futura. E isto porquê? Porque se eu pensar em termos de aprendizagem ao longo da vida, é conhecido, está empiricamente estabelecido, que em certos casos até acontece, que como as pessoas mais propensas para entrar em esquemas de aprendizagem ao longo da vida já são aquelas mais apetrechadas, isto pode ter um efeito perverso, que é o de, em vez de catapultar a maior parte das pessoas para qualificações superiores,
qualificares mais, mas o fosso entre elas e as outras vai se tornando cada vez maior. Ou seja, poderá vir a ser uma fonte, mas é de desigualdade. Nesse aspecto, os centros têm uma responsabilidade acrescida no medida em que têm de desenvolver junto dos adultos procedimentos que os induzem a não ficarem por ali, na certificação, mas que a partir dali adquiram uma efetiva perspectiva e motivação da aprendizagem ao longo da vida para que o processo se demore o aprofundamento destas estratégias para tentar captar o público e motivá-lo com o incentivo ao desenvolvimento pessoal, seja através dos planos de desenvolvimento pessoal ou outros instrumentos, como monitorização de projetos vocacionais, etc., deve conduzir a uma efetiva aprendizagem ao longo da vida desses adultos após a certificação, e isto nas suas dimensões temporal, que é como quem diz ao longo do tempo, e também espacial, que é como quem diz nos vários contextos, sejam formais, informais ou não formais. Os centros, nesta perspectiva, dado que os adultos estão em processo de aprendizagem ao longo da vida, podem e devem, se lhes der essa oportunidade, vir a funcionar como locais de recurso que os adultos podem recorrer a todo instante para serem ajudados. Se calhar, uma das tais dimensões da estratégia que está a faltar. E, finalmente, peço desculpa pela frase longa, mas o centro das entidades como o IAPC, com experiência de contactos estreitos com o aluno laboral, que eu falei, seja por via, portanto, das práticas das lideranças, seja também, essa é a nossa experiência igualmente, por implicação direta com o contexto de trabalho, por via das diferentes modalidades de alternância, serão especialmente posicionados estes, acho eu, mas os outros também poderão optar por essa especialização, digamos assim, estão especialmente posicionados para não perder de vista os tais adultos formandos que vão certificando, se assim a vontade institucional oferece. Ou seja, se ela quiser que realmente os centros venham a ser parceiros, especialmente bem posicionados para responder aos desafios da aprendizagem. Muito obrigado pela atenção.